Hoje nós vamos fazer análise para uma distribuidora de medicamentos com cerca de 3.000 metros quadrados. Eu vou compartilhar com vocês uma parte do relatório que eu estou fazendo para essa distribuidora, falar sobre a qualidade de energia, sobre o que eu estou analisando desse consumidor e também qual que seria o padrão indicado para uma distribuidora de medicamentos de até 3.000 metros quadrados, que também isso faz parte dessa série de vídeos sobre qual padrão utilizar. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondoski, sou engenheiro eletricista e atuo há anos ajudando outros engenheiros eletricistas e atuo há anos com projetos e obras elétricas. E nesse meio tempo também já ajudei centenas de outros engenheiros a fazerem projetos melhores e a evoluírem. E claro que eu também aprendo a cada vídeo e aprendo com vocês. O que eu vou mostrar para vocês hoje são dados coletados por um analisador de energia que eu tenho aqui na minha empresa, em que eu sou contratado para fazer análise de diversas características diferentes, de acordo com cada necessidade. Então, o objetivo desse vídeo é analisar os dados coletados por esse analisador. Eu não vou abrir todos os dados brutos, eu já vou mostrar a parte do relatório, mas mostrar para vocês qual será o padrão, será que o padrão da pessoa está ok, qual que é o objetivo da pessoa em alugar esse analisador de mim e pagar por esse serviço. Será que com o analisador eu consegui esse objetivo? É isso que eu vou explicar agora. No caso desse cliente, ele tem um padrão de 200 amperes, 127 e 220. E qual que é a necessidade dele? A necessidade dele é da instalação de um gerador que possa prover energia para toda essa carga que ele tem. E qual que é o objetivo do analisador de energia, então, nesse caso? É fazer análise da energia para ver qual que é a máxima corrente que está consumindo no padrão para que eu possa dimensionar a potência e, consequentemente, dimensionar o gerador. Esse é o objetivo dessa análise. Então, eu também quero deixar claro que cada análise que vocês vão ver ao longo aí, talvez de anos desse canal, são análises que vão sofrer alterações e cada cliente é um cliente. Eu vou colocar informações diferentes para cada cliente e eu também não vou mostrar todas essas informações para vocês. Eu vou tentar fazer mais um agregado, uma questão mais simplificada, mais comercial, para que caso vocês aí que estão me assistindo, que sejam, quem sabe, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, técnicos em eletrotécnica, e que queiram comprar um analisador de energia ou queiram alugar o meu analisador de energia também, vocês possam ter essa base para poder vender também, para poder fazer o serviço de vocês. Então, com essa premissa básica, o que eu fiz? Todas as vezes que eu alugo o analisador de energia, eu alugo por pelo menos uma semana. E que também, nessa uma semana, eu preciso ter pelo menos um sábado e um domingo, é claro. Então, eu preciso saber o padrão de consumo dessa pessoa, como que funciona realmente lá para eu dimensionar de maneira correta, independente do que for. Nesse caso desse cliente, eu estou buscando dados de potência e corrente para poder dimensionar o gerador. Além disso, também é interessante que eu possa analisar o fator de potência, analisar tensão máxima, mínima, corrente em várias fases para saber se há um equilíbrio de fases, para saber se eu não preciso fazer algum outro tipo de alteração. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o relatório, mas o que importa é basicamente o que vai estar escrito aqui. Então, tensão. Ele teve algumas variações de tensão. A mínima foi de 112,33 volts em uma das fases e a máxima foi de 135,23 volts. Essas tensões, elas estão fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL, que é 133 e 117, mas foram tensões momentâneas em segundos. Então não foi uma coisa constante. Eu indico isso para o cliente, mas nesse caso, dificilmente a Copel vai pegar isso numa análise simples, que geralmente eles fazem, porque eram situações pontuais. Então, nesse caso, eu só indiquei isso para o cliente, mas é apenas um ponto inicialmente de atenção e não de correção. Também não há queda de tensão, porque onde eu fiz essa medição é no padrão de entrada. Então, eu não medi num quadro secundário que pudesse ter queda de tensão. Estava no ponto de entrega. A corrente mínima, nesse caso que foi zero, às vezes não é zero, e a máxima foi de 182 amperes. O padrão dele é de 200 amperes. Ou seja, o padrão dele está de acordo com o padrão de corrente que ele consome naturalmente. Por isso, o padrão está perfeito. Caso ele queira, que é um dos objetivos dele, caso ele queira
fazer uma ampliação no seu sistema, colocar, quem sabe aqui, mais câmaras frias, mais sistemas de ventilação, aumentar a área administrativa dele, ele provavelmente terá que pedir um aumento de carga. Aqui entra outro fato que eu não escrevi nesse relatório, mas o equilíbrio de potências e de correntes em cada fase está muito bom. Então não há um desequilíbrio de correntes. Por isso, não tem muito como eu equilibrar melhor para talvez reduzir essa corrente máxima. Ele já está equilibrado. Provavelmente nesse caso aqui, caso ele precise de um aumento de carga, ele vai precisar mudar o padrão acima de 200 amperes, vai ter que fazer projeto, vai ter que fazer um posto de transformação, uma entrada em baixa tensão, mas ele vai precisar mudar. Então é uma análise que eu repassei isso para ele também. Fator de potência, aqui esse fator ele foi influenciado por causa do sistema fotovoltaico. Deu 0,72 aí numa média de mais ou menos 50 mil medições. O que eu passei aqui para ele, que ele vai verificar com o fornecedor do sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico, ele impacta em algumas questões na qualidade de energia. Um deles é no fator de potência. A concessionária, ela não está identificando essas quedas abruptas de fator de potência, porém, eu pedi para que ele entre em contato com uma empresa de energia fotovoltaica que instalou lá para fazer uma análise mais detalhada sobre esse impacto que está ocorrendo aí no padrão dele. O que eu passei para ele também é que, no nosso caso, a gente faz uma análise mais geral, então não é natural estar uma qualidade de energia com fator de potência desse tipo. Não está na nossa alçada fazer nenhum tipo de verificação no sistema fotovoltaico, mas é um ponto de atenção. A Copel também não conseguiu identificar essas variações de fator de potência, até porque se tivesse identificado, ele estaria pagando multa essas horas, e ele não está. Então, provavelmente é alguma questão de ajuste do inversor do sistema fotovoltaico que precisa ser discutida com a empresa instaladora. A previsão de consumo que o analisador de energia deu para esse mês que a gente fez a análise, mesmo ele pegando uma semana, ele faz uma previsão de consumo. Foi de 2.643 kWh. E se vocês notarem, tem inclusive ali no mês de agosto de 2023, teve exatamente esse consumo. Foi apenas uma coincidência, porque a gente está fazendo essa análise no mês de março, mas está dentro do que a Copel está cobrando. Então, está tranquilo quanto a isso. A previsão de aumento de carga, eu deixei indicado aqui que, caso esse cliente tenha alguma necessidade maior de aumento de carga, ele precisará, com toda a certeza, mudar o padrão. Não tem muito o que fazer. Então, ele vai ter que mudar o padrão e acabou. E daí entra a parte da sugestão do gerador, que nesse caso dele, como eu disse, o principal motivo de ter essa análise de energia é para o gerador. É isso que ele quer. Então, eu fiz uma previsão de que o gerador necessário para ele teria que ser no mínimo de 95 kVA, para ele não trabalhar com a potência máxima, ele precisa trabalhar com cerca de 80% no máximo da carga, 127, 220. Ele precisa de um quadro de transferência, que no caso dele tem que ser um quadro de transferência externo e não acoplado no gerador. E ele precisa ser carenado porque ele vai ficar numa área ao tempo. Então a análise desse analisador serviu para isso. E eu não coloquei aqui e não vou colocar no vídeo, mas o restante da parte dos documentos é a análise de corrente mais detalhada e também o catálogo aí de duas marcas de geradores diferentes com cargas similares ao que nós indicamos para que ele possa fazer a aquisição desse gerador. Então nós fizemos esse estudo. Foi basicamente isso, mas como eu disse, o objetivo principal desse vídeo é mostrar para vocês como a gente faz uma análise básica. É claro, se fosse um cliente industrial, era outra forma, era outra pegada de análise, também outra pegada de relatório, mas para um cliente comercial, ele não quer saber as nuances da corrente, quantas harmônicas que tem, que picos de energia, como que está a frequência, ele não quer saber disso, ele quer saber apenas o que ele precisa. Então, essa análise é baseada nisso, né? Uma análise bem mais enxuta do que precisa, e eu vou continuar mostrando isso, e quanto mais especializado for o cliente, mais especializado vai ser o nosso relatório. Nesse caso, é um cliente mais comercial, então não tem essa necessidade. Se você ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão no próprio relatório, quer saber mais alguma informação, que como eu disse, eu não mostrei tudo aqui, manda e-mail no isaias@ivm.eng.br. Se você também precisa alugar um analisador de energia ou precisa que a gente faça alguma análise para você em algum cliente que você tenha, entre em contato conosco que nós também fazemos esse serviço, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.